achamos o Messias, isto é, o Cristo. Diga comigo assim: achamos o Messias. Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus. Vamos ser assim. Glória a Deus. Eu vou tomar um minuto também. Eu quero primeiramente agradecer aos irmãos pelas orações. Na sexta-feira passada eu fiz outra cirurgia para a retirada daquela necrose que eu tinha falado com os irmãos. Ela estava um pouco mais profunda do que a gente esperava. E o médico teve que fazer um corte paralelo, dar uma esticada na pele, aí costurou e fez uma gambiarra, né? para tentar solucionar o problema. Então, eu estou numa nova série de antibióticos aí bem fortes, está me incomodando bastante no organismo, essa nova readaptação aos antibióticos, e eu estou aí correndo o risco de infecção. Então, por isso, tomando os antibióticos aí, o corte está um pouquinho aberto, apesar de ter os pontos, a pele ficou tão esticada, porque teve que cortar um pedaço, que entre um ponto e o outro, a pele está abrindo, está bem profundo. Então, por favor, continue orando por mim, tá? Eu sou teimoso, eu gosto de estar aqui com vocês. Então, Deus tem dado graça para a gente estar aqui, tem me permitido. Eu dirigi só com a perna direita, nos deu o carro automático, então tem porque eu não vim ao culto, né? A minha esposa contrariada, o pastor João também contrariado, dizendo para ficar em casa, mas eu quero estar aqui com os irmãos, para juntos a gente aprender. Meus irmãos, esse mês, agora de dezembro, nós vamos fazer uma série de ministrações, tanto eu quanto os outros obreiros, e durante todo esse mês, até a Santa Ceia da entrada do Ano Novo, todas as ministrações serão a respeito de Jesus. Amém? Sobre o seu caráter, a pessoa, os atributos, tudo a respeito de Jesus que nós poderemos compartilhar, nós vamos estar compartilhando com os irmãos. Por que isso é importante para a gente como igreja? Jesus, ele é a fundação da nossa fé cristã. Então, se nós não conhecermos a Cristo, a nossa fé é uma fé fraca, é uma fé facilmente abalável, facilmente fácil de se desmoronar. Se nós não conhecermos a Cristo, os seus atributos, a sua participação, não somente na nossa salvação, lá na cruz do Calvário, mas a sua participação diária na nossa vida hoje. Amém? Então, aqui a introdução dessa mensagem, a primeira mensagem, o nome da mensagem é O Cristo, Jesus. Amém? Então nós vamos estar focando nesse nome, o Cristo. Então, a gente quando vem para a igreja, a gente se torna cristão, a gente começa a ouvir Jesus Cristo. E lá no Malau eu já encontrei algumas situações de pastores perguntarem se o nome de Maria, se o sobrenome de Maria também era Cristo, se o sobrenome de José também era Cristo, porque achavam que Cristo era o sobrenome de Jesus. E na verdade não é, tá? Cristo é como se fosse uma função ou um título que é dado a Jesus, e nós vamos estar vendo sobre isso hoje. A palavra Cristo, ela vem do grego e é traduzido para o hebraico. Em hebraico, a palavra Messias é a mesma palavra Cristo que é falado. Messias é mais utilizado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento se fala mais de Cristo. É tão falado que a palavra Cristo no Novo Testamento tem mais de 500 menções, só no Novo Testamento da Bíblia, se fazendo referências a Jesus como Cristo, sendo o Messias. Tá? O Messias, e a palavra Messias significa o ungido, com O maiúsculo. Amém? O ungido. Então, nós vamos seguir uma série de 6 palavras. As 3 primeiras palavras, a gente vai quebrar elas em pedacinhos. A primeira é Cristo, que significa Messias, e Messias, que significa o ungido. Amém? Então, nós vamos seguir essa trilha aí. Todo o Antigo Testamento da Bíblia, desde Gênesis até lá em Malaquias, ele foi escrito como uma antecipação e preparação para a vida do Messias. O Antigo Testamento também é chamado, mais antigamente também era chamado, principalmente no tempo dos discípulos, era chamado de a promessa messiânica, ou os livros da promessa messiânica, quando a Bíblia ainda não era formada da estrutura que ela é hoje.
Então era intitulado como os livros da promessa messiânica. Essa promessa messiânica que vem desde lá do capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, a gente vai ler agora, que é Deus mesmo, Deus Pai, prometendo, depois da queda do homem, a vinda do Messias, do Redentor. Então, no Antigo Testamento, nós temos gerações após gerações de pessoas escutando, ouvindo e aguardando e zelando por essa palavra, por essa promessa, por essas profecias que foram dadas a respeito da vinda do Messias, que havia sido prometido, da qual ele teria uma unção especial. Por isso que é chamado de Messias, ou ungido do Senhor. Ele teria uma unção especial sobre esse Messias, para cumprir todos os propósitos de Deus, não somente para o povo de Israel, mas para todo o mundo. E essa pessoa seria o Messias, que traduzindo para nós, hoje, o Cristo. Amém? Irmãos estão acompanhando, graças a Deus. Então, todo o Antigo Testamento, mesmo sem usar o nome de Jesus Cristo, ou Yeshua, no Novo Testamento, fazia menção do Messias que estava para vir, já fazendo referência à vinda de Jesus Cristo. Isso é o básico da fé cristã. Eu estou chovendo uma olhada com os irmãos, né? Todo mundo já sabe essas coisas aqui, mas a gente vai dar uma aprofundada um pouco maior, tá? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala assim: Deus falando com duas pessoas. Ele estava falando com a serpente e ele estava falando com Eva, nesse momento ali do acontecimento. Ele fala: porém, ele tem inimizade entre você e a mulher. Você, aqui que Deus se referindo à serpente, e conversando com a serpente, falando sobre a mulher, Eva, que estava ali, e a sua descendência e o descendente dela. Amém? O que é interessante sobre essa passagem aqui, sobre esse versículo, já abrindo um parêntese aqui, é o seguinte: Deus mesmo ele fala: olha, eu porei inimizade, ou serpente, ou Satanás, eu porei inimizade entre você e a semente da mulher, entre os seus descendentes e o descendente da mulher, sobre os descendentes da serpente. Isso é uma questão teológica, tá? Os descendentes da serpente. Então Satanás teve descendentes na terra. Os descendentes que a Bíblia faz referência aqui são as pessoas que perseguem os cristãos, pessoas que são descrentes, que na época que Jesus veio, perseguiram a Cristo. São essas pessoas que Deus aqui faz referência, os referindo a ele como descendência de Satanás. Amém? Então não tem meio termo. Ou é descendência de Cristo, ou somos cristãos, ou se não somos cristãos, somos considerados por Deus. O homem é considerado por Deus, o homem pecador, que não é remido por Cristo, é considerado descendência de Satanás. Não tem meio termo, não tem negociação com Deus Pai. Deus Pai é 100% puro e Ele não desce da sua glória nem para si mesmo, nem por si mesmo. Ele, Deus Pai, desceu da sua glória. Eu falo isso fazendo referência ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando os nossos pecados foram depositados sobre Cristo, e a conexão entre Deus Pai e Deus Filho, pela primeira vez na eternidade, é rompida. E Jesus sente na carne aquela ausência da comunicação presente e perpétua com o Pai, e ele declara: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, por quê? Me desamparastes. Amém? E com relação a esse texto aqui, a descendente dela, que é o singular, está falando sobre Jesus, o Cristo. É a promessa, a primeira promessa messiânica, é a primeira profecia messiânica da Bíblia, é dada pelo próprio Deus Pai. Ele já olhando para a nossa linha de tempo. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, que é como se fosse aqui, meus amigos, essa caneta, fosse tudo o que aconteceu até hoje: a criação do mundo, a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. Amém? Aqui o final, tudo o que vai acontecer. Jesus ele falou: eu sou o alfa e o ômega. Amém? Ele falou: sou o alfa e o ômega. É uma questão de perspectiva e nós precisamos aprender isso para que a gente possa compreender a Bíblia. Nós estamos presos dentro dessa linha de tempo, exemplificada aqui por essa caneta, tá? Só que Jesus, Deus, ele está fora dessa perspectiva de tempo
da qual nós pertencemos. Ele é a mão que segura a cadeira. Ele não está na cadeira. Então, quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, é porque ele vê o que está acontecendo aqui, ele vê o que está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Para ele, ele está lá. Por isso que quando eu pergunto Moisés pergunta para Deus, então eu vou lá falar com o faraó, mas eu vou, quem que eu vou falar que me enviou? A melhor descrição que Deus pode dar para ele, desse ponto de perspectiva, para que Moisés possa entender, ele fala, eu sou, porque ele é a todo momento, ele engolfa a nossa perspectiva, a linha do tempo, ele abraça isso, ele vê de fora, percebe de fora, tudo isso. É interessante a gente ter essa perspectiva e olhar para nós mesmos, presos dentro dessa linha de tempo, e a gente tem começamos a ter uma noção da grandeza do nosso Deus e do amor que Deus tem por nós. Porque é o seguinte, nós que estamos aqui dentro da igreja hoje, nós estamos aqui em algum lugar nessa linha do tempo. Jesus, ele morreu na cruz, aqui em algum lugar. Ele está sendo sacrificado na cruz. E no momento lá do sacrifício na cruz, depois dos açoites, das cuspidas, das injúrias, da rejeição, ele olha para tudo isso e olha para nós e fala: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, sofreu por nós, experimentou tudo o que nós podemos ter experimentado. Rejeição, dor, fome, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço, sujeira, ter que ir no banheiro, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, porque tem crente que acha que Jesus não tem essas coisas não, que Jesus andava na rua brilhando no escuro, né? Fala, Jesus ia no banheiro, tinha que ir no banheiro, misericórdia, pastor, não fala isso não. Era 100% homem, 100% homem, 100% Deus. Glória a Deus, aleluia. E uma das promessas do Antigo Testamento que fala que o Messias viria através da semente da mulher. E Deus Pai, ali no Antigo Testamento, ele prepara todo um sistema de sacrifícios de animais, um sistema messiânico. Por que usar esse termo messiânico? Porque faz uma alusão, todo aquele sistema de sacrifícios de animais para o perdão do pecado do povo de Israel, fazia uma alusão ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele prepara tudo, um regime de festivais em antecipação à vida do Messias. Ele fez certas promessas para os judeus e para todo mundo, promessas essas que seriam cumpridas apenas com a vinda do Messias. Uma dessas promessas, nós já falamos sobre isso na outra ministração passada, somos nós. Uma das promessas que Deus Pai fez a Abraão, falou: olha, Abraão, através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Por Cristo Jesus, pela sua vida na terra, nós recebemos o Evangelho como gentios, e hoje nós somos resposta dessa promessa de Deus na vida de Abraão, que todas as nações da terra seriam abençoadas, e nós somos bênção de Deus para o Brasil. Somos nós, é o povo cristão, somos resposta da promessa de Deus feita para Abraão, e nós temos que ter essa percepção. Se ninguém te valoriza, Deus valoriza você. Quando ele morreu na cruz, ele olhou para você e falou: vale a pena, porque ele e ela vão ser bênção lá na frente, vão alcançar outras pessoas, vão levar o meu nome, e eu viverei neles. A palavra que foi lida aqui hoje, né? Eu viverei neles, e eles viverão em mim. Aleluia, louvado ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos no Antigo Testamento orações, homens oraram antecipando a vida de Cristo, ensinos e ministrações do Antigo Testamento que antecipavam e preparavam o caminho do Messias, e falam do seu reino de justiça, falam sobre esse reino de justiça que seria implementado somente com a vida de Cristo, e tudo antecipação para a chegada da esperança messiânica, que em grego significa Cristo. E o que é interessante ali, quando André, no versículo que nós lemos lá no início, em João 1, 40, 41, quando André chega ali, ele declara
para Cefas, né? Simão, se chamaria de Cefas, seria nomeado Cefas. Ele fala: olha, achamos o Messias. O que ele está querendo dizer ali, meus irmãos, é que tudo que havia sido profetizado, que ele cresceu ouvindo, que os antepassados cresceram ouvindo sobre a vida do Messias, tudo que havia sido profetizado, tudo que havia sido prometido sobre a vida do Messias, havia se cumprido naquele momento. E eles chegaram, buscaram, André vai até Pedro e fala: Pedro, achamos o Messias. Aí a Bíblia dá entre parênteses, que significa o Cristo, fazendo a tradução para o grego, para que a gente possa entender. Que significa: olha, nós achamos o ungido do Senhor, nós o encontramos, ele é nosso contemporâneo, ele está vivendo no nosso meio. E é interessante o seguinte: se você olhar o texto aqui um pouquinho mais, esse texto aqui de João 1, que nós lemos aqui, é o dia após o batismo de Cristo. É o dia após o batismo. Então está ali João Batista conversando com alguns homens, incluindo André, e Jesus todo bonitão, né? Ungido agora do Senhor. O Espírito Santo no dia anterior desceu como uma pomba, o céu se abriu, Deus declara: o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, está aqui na frente de vocês. E Jesus passa ali perto deles. Na hora que passa ali perto deles, João Batista começa a declarar, né? Está aí, olha ali, ó. Se vocês não testemunharam ontem a descida do Espírito Santo, a Deus falando, olha ali, ó, olha ali, está indo ali, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está indo bem ali, ó. E André, que era um dos seguidores de João Batista, naquele momento, ele entende que o que o João Batista está falando: olha, aquele lá foi o que eu falei, ele é maior do que eu. É digno que vocês o sigam, porque seguir a mim. Naquele momento, André vai e começa a seguir a Jesus, vai atrás de Jesus. Fala: olha, conversa com ele, gasta tempo com ele, o conhece, se aproxima um pouco e em seguida vai chamar Pedro. É assim que acontece. Quando a gente encontra uma coisa boa, a gente quer compartilhar com os outros. Não é verdade? Glória a Deus. Quando a gente encontra uma coisa muito boa, a gente quer compartilhar com os outros. Isso é muito claro quando a gente entra num relacionamento. Quando era o tempo do namoro, né? Quando a gente começa a namorar a pessoa que a gente nos relacionamos, nós estamos nos relacionando, aquela coisa linda, maravilhosa. Você vai falar com os amigos, né? Está falando de futebol. Futebol, você assistiu futebol ontem? Meu irmão não assisti não, estava lá na casa da minha amada. Pensa na mulher linda, bonita. E sempre vai para aquele lado, né? Sempre dá uma puxadinha pro lado da pessoa amada, né, irmão? O peito está cheio, está transbordando, né? Já é amor demais. E é assim com Cristo. André tem ali um encontro com Jesus, passa algumas horas com Cristo, depois ele chega com um ar de novidade para Simão e fala: Simão, nós achamos o Cristo, nós achamos o Messias, nós o encontramos. Aleluia. Eu espero que todos nós possamos declarar todos os dias da nossa vida: hoje eu também encontrei o Messias. Hoje eu também achei o Messias trabalhando por mim na minha vida. O Senhor abra o nosso entendimento e abra a nossa percepção, os nossos olhos, para que a gente possa ver o mover de Deus, mesmo em meio às tribulações. Porque às vezes a gente se sente tão vazio, tão sozinho, como se o mundo inteiro estivesse contra a gente, mas é a nossa percepção. Algo está errado conosco, porque a Bíblia diz que o Senhor está presente conosco e acima disso o Espírito Santo mora em mim e mora em vocês. Isso quer dizer que não importa o tamanho dos nossos problemas, nunca estamos sozinhos. Glória a Deus. Nunca estamos sozinhos. Aí ainda por cima disso, João, a Bíblia fala assim: olha, todas as coisas, todas, cooperam para o bem. Todas. E eu estou aprendendo isso, irmão. Eu estou aprendendo isso. É fácil demais, irmãos. É fácil demais. Quando eu estava conversando com um parceiro nosso de missões, que faz
missões lá na África. Quando eu viajo para a Tanzânia, ele vai junto com a gente. Ontem ele estava em Goiânia e nós saímos para conversar. E no meio da nossa conversa, eu cheguei à conclusão que eu não sou crente, não. Eu estou precisando aceitar Jesus, irmãos. Eu preciso converter o meu coração. Ele estava compartilhando sobre os ensinamentos lá na África, a resposta dos pastores, a dureza da vida, coisa que eu vi, que eu participei, para pessoas que eu ministrei. A gente estava conversando sobre pastores, que a gente deu treinamento, e agora, há 2 anos atrás, e agora o pastor era recém-consagrado pastor, e esse pastor já abriu 24 congregações em 2 anos. 24 congregações. Meu irmão, o que a gente está fazendo? A gente está perdendo tempo com discussões, com bobeiras, com coisas pequenas, que nos desviam o olhar de Cristo Jesus. E às vezes o que é necessário, e Deus permite dentro da sua natureza, que problemas venham para a gente. Porque a nossa natureza humana é uma natureza que quer se afastar do Senhor. E Ele não sabe. Ele sabe, né? Ele sabe que às vezes para a gente voltar com os seus pés, para dar uma sacudida na gente, a gente tem que tomar uma cajadadazinha na cabeça, né? O bom pastor vem e fala, dá uma cajadada na cabeça, volta, vai banho. O que é que está acontecendo? E uma das profecias do Antigo Testamento sobre o advento de Cristo é que ele viria também da linhagem de Davi, né? Uma das grandes profecias extremamente importantes no tempo antigo, porque no tempo antigo, no tempo que a Bíblia estava sendo escrita ainda, as genealogias eram muito importantes. E eu sei que leitura bíblica, principalmente sobre Números, Êxodo, que são genealogias praticamente intermináveis, às vezes até entediante de se ler, né? A gente já conhece isso. Só que elas são essenciais. Eu quero dar um exemplo disso para você. É o seguinte: 70 anos depois do advento de Cristo, depois do nascimento de Cristo, Jesus já tinha vindo, tinha tido seu ministério, tinha morrido. Tinha um general de Roma chamado Titus. E esse general decide invadir Jerusalém. Ele invade Jerusalém, destrói parcialmente a cidade. E ele vai no templo, destrói o templo, saqueia o templo e põe fogo no templo. Só que naquela época não existia cartório de registros como nós temos hoje aqui no Brasil. Todos os registros das genealogias dos antepassados que iam até Adão eram guardados no templo em Jerusalém. Todas elas. Tinha uma sala com milhares de rolos, e esses rolos tinham as genealogias das 12 tribos de Israel e os rolos especiais que faziam a genealogia antes das 12 tribos de Israel, ligando até Adão. E quando Tito invade Jerusalém, ele queima o templo, e a descrição do templo foi queimado com uma força de fogo tão grande, que o ouro que estava a adornar as paredes do templo, ele derrete, ele filtra nas pedras e vai para baixo. Que também se faz cumprir outra profecia bíblica, que não ficaria pedra sobre pedra quando o templo fosse derrubado, que o pessoal arrancou até as pedras da fundação do templo em procura do ouro que havia derretido. E se cumpriu ali uma profecia. Todos os registros foram destruídos. Teve um só que ficou. Teve só um registro que ficou. Você quer dar um chute? Você quer qual foi que ficou? Da volta? Da volta? Ou da... Não, o registro da genealogia. Qual genealogia que ficou sem queimar? É Isaías, a de Jesus. De Jesus. E como que nós sabemos isso? Mateus 1,16. Está registrado lá a genealogia de Jesus até Adão. Em Lucas 3,23 está registrado também a genealogia, agora dando ênfase para Maria. Em Mateus 1,16 dá-se a ênfase da genealogia para José. Em Lucas dá-se para Maria, né? E dá a sua descendência até Adão, dos dois. Esse registro só foi possível na Bíblia porque o registro da genealogia de Davi não se perdeu no fogo. Foi o único registro
registro que ficou. E até hoje, os judeus que moram em Israel, eles pagam uma grana grande, um dinheiro alto, para que a sua genealogia seja traçada por estudiosos, para que eles possam restaurar o direito que na sua morte eles possam ser sepultados em Jerusalém. Eles pagam milhões, irmãos, milhões de dólares, para que a sua genealogia seja traçada, para que eles tenham o direito de ser sepultados lá no cemitério de Jerusalém, porque na Bíblia diz que quem tiver sepultado lá, ressuscitará primeiro. Então eles pagam milhões de dólares, né? E é interessante que Deus faz isso. Ele junta ali o homem da genealogia de Davi, uma mulher da genealogia de Davi, põe junto, né? Um homem compreensível. José era um homem extremamente compreensível. O anjo vem e fala com Maria: olha, você foi escolhida, bem-aventurada você é. Vai vir de você o Salvador. E ela fala com José compreende. É interessante, para satisfazer a profecia que foi dada no Antigo Testamento, o que Deus é capaz de fazer para ajudar as pessoas, até em relacionamentos, para que o propósito do seu desígnio lá atrás seja cumprido. E o que me impressionou sobre isso, hoje à tarde, quando eu estava estudando a Bíblia, é o seguinte: existem personagens bíblicos que Deus faz uma mudança radical na vida dessas pessoas, até mesmo quando elas não querem. O exemplo deles é Saulo. Saulo perseguidor, Jesus vem intervir e se torna Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, né? E existem outras pessoas que são de uma forma mais discreta. E eu estava pensando sobre as nossas vidas. Eu lembro, quando eu estava pensando em ir para missões, eu acho que eu até já compartilhei isso aqui na igreja, um livro que eu li chamado Chuva na Montanha, de um missionário na China, quando não existia estrada, um missionário inglês na China. Era o diário dele, a neta dele, vários anos depois da morte dele, ela publicou o diário dele de todos os dias. Então você lê o diário dia após dia. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele está deprimido, tem dia que ele quer ir embora, tem dia que ele está com fome, tem dia que ele está escondido lá dentro da caverna. Só que teve um dia especial, um capítulo especial, que foi separado pela neta dele, chamado a oração, algo assim, a oração. E ele escreve no diário dele, ele fala: Deus, eu vou orar, e essa oração que eu farei, eu nunca mais vou repetir ela. Eu farei essa oração somente uma vez. E nessa época, já fazia 12 anos que ele estava pregando na China, nas montanhas, de mochila, indo de uma vila para outra nas montanhas chinesas, neve, frio, dormindo em caverna, comendo, para ter gordura no corpo, ele comprava gordura de porco que não se perdia e estocava com sal. Aí fervia a neve, tirava o sal e comia a gordura do porco para poder ter substância, né, como diz aqui no Goiás, para ter substância, para ter tutano para continuar andando. Depois de 12 anos, uma depressão profunda, no fundo de uma caverna por mais de 2 semanas, ele fala: Deus, eu vou fazer essa oração e nunca mais eu vou orar ela. Nesse próximo ano, se eu não me der pelo menos um convertido, eu desço a montanha e volto para Ibagué. Transforma o meu falar, transforma o meu agir, transforma o meu pregar da palavra do Senhor, para que essas pessoas sejam alcançadas por você, não por mim. Ele passa numa vila, entrega alguns folhetinhos e vai embora. Um ano depois, quando ele faz a sua volta, ele retorna naquela vila onde ele pregou a primeira vez que ele desceu da montanha. Tinha uma adolescente de 12 anos de idade que tinha recebido o folheto. E aquele adolescente já tinha pregado o folheto para a vila inteira. Eles já tinham queimado todos os ídolos que tinha na vila e tinham construído uma cabaninha para o Deus do profeta. E estavam esperando o missionário voltar, porque ele vinha, todo ano ele passava naquela vila. Irmãos, tem orações que a gente precisa fazer, que Deus está esperando que a gente faça há muito tempo.
precisa cair literalmente na real da nossa vida e entender qual é o propósito de Deus para nós, para esse tempo aqui, e entender qual é a oração que Deus está querendo que você ore. Eu me lembro bem que depois que eu li esse livro, eu falei: Deus, muda a minha vida, eu quero voltar para missões, eu quero pregar o Evangelho. A minha vida foi virada de cabeça para baixo. E o resultado disso veio hoje de uma oração que eu fiz no meu trabalho. 189 pregações na África. Uma oração deu início a isso. Aleluia. Declaração de André: nós o encontramos. Quem foi encontrado? O ungido. O ungido. E quando a Bíblia fala sobre unção de pessoas, todas as vezes que a Bíblia fala sobre unção de pessoas, as pessoas são ungidas com um propósito. Todas as vezes. Às vezes a gente ora muito na igreja, principalmente igreja pentecostal como a nossa, a gente fala: Deus, me dá uma unção, eu quero unção. Tem gente que ora até de forma errada, fala: Deus, eu quero uma unção dobrada do teu Espírito. Né? Se Deus dá uma unção dobrada do Espírito dele, você pode. Né? Zé pode. Deus, Ele nos dá unção se a gente estiver disposto a trabalhar no que Ele quer que a gente trabalhe. Ele só dá unção para quem tem propósito. Amém? Você está entendendo? Quer receber unção? Busque um propósito. Não sabe qual é o seu propósito? Joelho no chão, leitura bíblica. Falar com o pai. Falar com o papai. Quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Está andando aí sem direção, levando a vida de barriga, né? Cantando aquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Dia após dia, dorme, acorda, é a mesmice, não tem propósito, não sabe o que fazer. Meu irmão, põe o joelho no chão e ora e fala: Deus, revela o propósito que o Senhor tem para mim. Por que o Senhor me criou para estar aqui nessa terra? Foi para pregar, foi para fazer, para trabalhar onde eu estou trabalhando? Foi para fazer as coisas que eu estou querendo fazer? Foi para estudar a matéria que eu estou estudando na faculdade? Eu quero render isso tudo aos seus pés, e que o Senhor revele para mim o propósito para qual o Senhor me criou, para que eu possa traçar o caminho que o Senhor projetou para que eu andasse. Isso é ser cristão, irmãos. E falando de unção, no Antigo Testamento existiam 3 classificações. Agora nós vamos para as outras 3 palavras. A primeira palavra era Cristo, a segunda Messias, que significa ungido. Amém? Eu não vou passar não, viu, meu amigo? Então no Antigo Testamento existiam 3 classificações de unção. A primeira classificação de unção do Antigo Testamento era profeta. O que era o profeta? Qual era a função do profeta? Por que um homem, uma pessoa era ungido profeta? Ele era boca de Deus na terra. Ele falava por Deus na terra. Existiam 2 coisas que caracterizavam o profeta. Primeiro, no seu falar sobre nações e para as pessoas, uma das formas de identificar o profeta, ele sempre começava a sua fala dizendo assim: eis que assim diz o... e começava a profetizar. E a outra coisa era revelação e profecia sobre o futuro, coisas que ainda estavam por vir. São essas as 2 grandes classificações do reconhecimento da unção profética. A segunda classificação: primeiro, profeta; segundo, sacerdote. Havia uma linhagem que vinha ali da linhagem de Levi, da tribo de Levi, que era uma linhagem de sacerdotes que foram separados pelo Senhor para trabalhar no templo. O que eles faziam? Ele cuidava do sacrifício, cuidava do templo, da manutenção do templo, da limpeza, da ornamentação, e faziam sacrifícios pelo povo, para que essas pessoas, para que Deus Pai tivesse comunhão com as pessoas imundas, cheias de pecado. Eles faziam esse trabalho de ponte entre Deus e o homem pecador. Sobre essa linhagem de sacerdotes, existia um sacerdote chamado sumo sacerdote, que era como se fosse o pastor da igreja, né? Tinham vários obreiros e tinha o pastor da igreja. Uma vez por ano, o sumo sacerdote era chamado. Às vezes teve períodos de tempo que era somente o sumo sacerdote, e teve períodos de tempo na história que eram feitos sorteios entre os obreiros.
da igreja, para ver quem entraria no Santo dos Santos, para fazer o sacrifício e presenciar a manifestação da presença de Deus, onde esse sumo sacerdote ou sacerdote escolhido, após sair do Santo dos Santos, profetizaria sobre a nação de Israel ou entregaria uma palavra do Senhor para aquele ano. Amém? Então, o sacerdote é o que fazia essa ponte da conexão entre Deus Pai e o homem, para que Deus pudesse comungar com o homem. Nós estamos falando de um tempo aí antes do advento de Cristo, antes da vinda de Cristo. E a terceira classificação que existia sobre unção naquela época era a unção de rei, né? Nós temos aí o exemplo do rei Davi, que foi ungido numa qualidade civil para reger a nação de Israel. Então ele era responsável pelas políticas, por guerra, pelo controle dos juízes, das coisas que estavam acontecendo, né? Era a terceira classificação. Cada uma dessas classes, dessas três que nós vemos agora, eu queria que você guardasse isso com você: profeta, primeiro são profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Amém? Todas essas três classificações, todas as pessoas que ocupavam essas posições, elas faziam uma representação messiânica. Cada uma delas ocupava uma posição que, segundo a Bíblia, Jesus a ocuparia. Só que o Messias ocuparia as três posições ao mesmo tempo. Ele era o único homem que receberia a unção trina: profeta, sacerdote e rei. Jesus. Amém, queridos? Amém? Todas as outras pessoas recebiam parcelas e eram alusões messiânicas. Nós temos Davi também como um personagem que tem uma alusão messiânica. E lá em Mateus 3,16 fala assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Aquele momento ali é um momento que Deus faz de forma vívida e presente para todos, que a unção havia descido sobre Jesus, e ele é lançado ao início do seu ministério na terra, no início do ministério como profeta, como sacerdote e como rei, ocupando as três funções e exercendo-as no seu ministério. E a gente vai ver rapidamente sobre isso, tá? Então, todas as vezes que pensarmos no nome Cristo, a gente pensa em Messias. Cristo, Messias. Quando você lembrar de Messias, você lembra de ungido. Ungido a quê? Se é o Messias, é ungido. Ungido a quê? É ungido a profeta, sacerdote e rei. Amém? Está fazendo sentido? Amém? Está vendo como as coisas estão se ligando? A gente vai abrir um pouco mais a compreensão dele. Então vamos ver sobre as três funções da unção de Jesus. As três funções as três funções do ungido do Senhor. Primeira função, da unção trina, a unção de profeta. O que é que o profeta fazia? Falava em nome de Deus, era a boca de Deus na terra. Mas Jesus, sendo quem ele era, filho de Deus, desde o início a gente já se viu que havia uma distinção desde o início do seu ministério. Ao contrário dos outros profetas que se levantavam e iam diante da cidade e falavam assim: eis que assim diz o Senhor. Jesus fazia diferente. Ele falava assim: olha, na verdade eu falo para vocês, em verdade eu te digo. Autoridade. Está conhecendo o tempo? É 9? Né? Então vamos parar aqui para a gente continuar na próxima ministração. Tá? Pode ser? Aí você não falta. Amém? Combinado? Domingo você veio, a gente finaliza ela, já dá a continuação para outra. A gente vai fazer assim, todo esse mês, emendando um assunto no outro, para o pessoal vir para a igreja. Se perdeu, vai ficar parando na igreja. Aí você dá uma complicada, você não vê. Eu sei, se quiser, você me pergunta, né? Então, se eu quero fazer aqui, só falar sobre a outra unção, é a unção de profeta, a unção de sacerdote e a unção de rei. Então, nós vamos parar aqui na unção de sacerdote. Amém? Não, na unção de profeta. Na unção de profeta.
Amém? Se levante, coloque de pé, vamos fazer uma oração. Nós temos os avisos aí, Romano? Pô, bom demais ter você de volta. Pois é.